Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre o Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais. Nós estamos falando dos recursos, conforme nós terminamos na aula passada. Vamos lá então no direito de petição, caberá recurso. Lembra só que eu falei do requerimento, depois nós falamos do requerimento. Depois do requerimento, nós falamos que havia a reconsideração. No caso da negativa da reconsideração, aí sim caberia recurso. Então vamos lá. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração. Não foi aceito a reconsideração, nós teremos, portanto, o recurso. E caberá ainda recurso das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Então foram expedidos recursos e foi negado, então encaminhado ao superior, foi negado e caminhado ao superior. Então essa hierarquia, essa escala sucessiva também permite o recurso. Então pode haver nesses dois casos, do indeferimento, do pedido da reconsideração e das decisões sobre os recursos interpostos, que nós veremos agora no parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que estiver expedido o ato ou proferida a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. O diretor da unidade prisional negou o recurso, então nós vamos lá para o subsecretário de administração prisional. Foi negado? Então vamos ao secretário de segurança pública. Foi negado? Então vai ao governador. Então esse é o recurso administrativo em escala ascendente às demais. Parágrafo 2º. No encaminhamento do recurso, observar-se-á o disposto na parte final do artigo 192, que diz o seguinte: o recurso deve ser encaminhado pela autoridade imediatamente superior. Então, o recurso nunca vai ser uma bomba contra o meu chefe. Por quê? Eu devo encaminhar para o meu chefe e ele vai encaminhar à instância superior, à autoridade superior. É o meu chefe imediatamente superior que vai encaminhar à instância superior. Então, isso deve ser observado, é o que está na parte final do artigo 192. 195. Os pedidos de reconsideração e os recursos não têm efeito suspensivo. Portanto, eles não suspendem aquele ato que está em discussão. Imagine que o funcionário tenha sofrido, por exemplo, uma pena de suspensão, está cumprindo a suspensão, só que ele entra com recurso. Esse recurso não tem efeito suspensivo. Ele não vai voltar ao trabalho até que seja julgado. Então, guarde que tanto a reconsideração como o recurso, pelo menos para o Estado, na lei estadual, ele não tem efeito suspensivo. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato impugnado, desde que outra solução jurídica não determine a autoridade quanto aos seus efeitos relativos ao passado. Muito tranquilo aqui, vamos entender. Os recursos que foram providos. Imagine o caso aqui do funcionário público que sofreu uma suspensão. Ele está em casa, cumprindo a suspensão. Ele entra com recurso. O recurso, o tribunal deu provimento. A instância superior deu o provimento. Ele observa, então, o que acontece. Ele vai voltar ao seu trabalho e com efeito retroativo. Então, ele vai receber desde o dia em que ele saiu do serviço, porque ele ganhou o recurso. E então, portanto, ele terá o efeito retroativo, desde que outra solução jurídica não discipline essa situação. Porque pode haver uma decisão jurídica que venha dizer o seguinte: não, você vai voltar ao trabalho, mas você vai passar a receber a partir da data em que você voltar ao trabalho. Ou, ainda, a decisão jurídica pode dizer que ele vai voltar ao trabalho e ainda vai receber uma indenização. Então, tudo isso pode acontecer, outra solução jurídica. É isso que está dizendo. Olha o que eu estou sublinhando. Os que forem providos darão lugar às retificações necessárias. Retificações vai corrigir esse erro, retroagindo seus efeitos à data do ato impugnado. Então, foi impugnado aquela suspensão. Ele vai voltar e vai contar
como se ele estivesse trabalhando desde aquele dia que ele foi suspenso, desde que outra solução jurídica não determine a autoridade quanto aos efeitos relativos ao passado. Então, outra decisão jurídica, a partir do judiciário, pode dizer que ele vai receber uma indenização ou não, ou que ele vai voltar ao trabalho e, por exemplo, vai receber a partir do dia que ele voltar ao trabalho. Artigo 196. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá, em geral, nos mesmos prazos fixados para as ações próprias cabíveis no judiciário quanto à espécie. Então, para a nossa prova, aqui nós vamos entender o seguinte, o 196, o direito de pleitear na esfera administrativa. Então, o caso de prescrição na esfera administrativa, em geral, vai ser o mesmo prazo do judiciário. Para a nossa prova, o que nós devemos guardar? Nós não vamos aqui guardar tempo que não vai cair em prova, números que só vai complicar, porque nós veremos daqui a pouco que tem um prazo de 120 dias, então nós vamos guardar somente aquele. Aqui no 196, nós vamos guardar para a nossa prova, que o direito de pleitear na esfera administrativa será os mesmos fixados para o judiciário. Guarde isso. O mesmo prazo de prescrição no administrativo será os mesmos utilizados no judiciário. Agora tem outro caso, parágrafo único. Se não for o caso de direito que dê oportunidade à ação judicial. Então, não é o caso que dá direito à ação judicial. Então, preservar-se-á a faculdade de pleitear na esfera administrativa dentro de 120 dias a contar da publicação no ato oficial do ato impugnado. Então, esses 120 dias aqui, nós devemos guardar. O que eu falei no caput? Que não há prazo. O prazo é o mesmo dos prazos do judiciário. Os mesmos prazos previstos na lei judiciária será na esfera administrativa. Agora, se for caso que não cabe a ação no judiciário, a faculdade, ou seja, ele terá o prazo de 120 dias, do primeiro dia até o número 120 dias. A partir de que? Tem dois casos. O primeiro, o geral, da publicação no órgão oficial do ato impugnado. Então, a suspensão, por exemplo, publicou no órgão a suspensão. Então, a partir desse dia, ele tem 120 dias para entrar com o recurso, essa ação administrativa. Ou, se for de natureza reservada. O que é natureza reservada? É a classificação da informação. Existe informação reservada, secreta e ultra secreta. A de natureza reservada, quando for caso então de natureza reservada, será na data da ciência do interessado. O dia que o interessado ficou sabendo do ato, ele pode então começar a contar esses 120 dias. Em geral, é da publicação do órgão oficial. Se for caso de informação de natureza reservada, não vai ser publicado no órgão oficial. Então, porque existe um prazo ali para que essa informação possa ser divulgada. Geralmente é 5 anos. Então, o que acontece? A partir do momento que o interessado fica sabendo, ele tem informação, tem acesso a essa informação, ele tem 120 dias para pleitear. Mas eu quero que você tome cuidado em quê? O que eu vou falar agora. A Constituição Federal, ela é posterior a essa lei, que é de 52. E na Constituição está escrito: nada está excluído da apreciação do judiciário. Então não existe mais a hipótese de casos que não dê oportunidade à ação judicial. Pode até não haver uma ação judicial propriamente dita, mas nada está excluído da apreciação judiciária. Se o funcionário público não concordou aqui, hoje ele pode ir ao judiciário. Mas como isso ainda está na lei, nós trouxemos para você. Então, guarde todas essas informações. Primeiro, prescrição administrativa é o mesmo caso da prescrição no judiciário. Segundo caso, se for caso de direito que não deu oportunidade à ação judicial, a prescrição é 120 dias da data da publicação. Se for informação de natureza reservada, da data em que eu tive obtive essa informação reservada. Mas nenhuma apreciação, nada
Nada está excluído da apreciação do judiciário, segundo a Constituição Federal. A informação mais importante é isso, que nada hoje pode ser excluído da apreciação do judiciário. 197. O funcionário que se dirigir ao Poder Judiciário ficará obrigado a comunicar essa iniciativa a seu chefe imediato, para que ele providencie a remessa do processo, se houver, ao juiz competente, como peça instrutiva da ação judicial. Essa é uma obrigatoriedade que foi trazida pela lei. Você recorreu administrativamente ou não recorreu, quer ir direto ao judiciário. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso ir ao judiciário sem esgotar a instância administrativa? Posso. Isso só não pode acontecer na justiça esportiva, que lá na justiça esportiva necessita esgotar todas as instâncias, todos os recursos. Aqui não. No administrativo eu posso ir direto ao judiciário, mas eu devo comunicar o chefe imediato para que ele possa preparar aquela papelada toda. 198. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo. Como nós vimos aqui, todos aqueles prazos devem ser observados. Como, por exemplo, aqui o requerimento e pedido de reconsideração que trata os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias improrrogáveis. O outro, sabemos que há controvérsia, mas aqui está dizendo a lei que deve ser observado. Aqui também nós falamos no caso de 120 dias, também, então, portanto, 120 dias. Então, deve ser observado esses prazos. Ainda não foi revogado na lei, são fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo. Dando continuidade, 199. É vedada a acumulação de cargo, exceto a prevista nos artigos 61, número 1 e 137 da Constituição Estadual. Observe. O que nós vamos ver agora está de acordo com a Constituição Estadual e está de acordo com a Constituição Federal. Por isso é provável uma questão dessa na hora da prova. É vedada a acumulação e remuneração de cargos públicos, exceto como houver compatibilidade de horários. Primeira coisa, deve ser compatibilidade de horários. Professor, ele vai trabalhar um cargo de manhã e no outro cargo à tarde. Não pode ser dois no mesmo horário. Então, quando pode haver a acumulação de cargos? 2 cargos de professor. Então, um professor pode ter um cargo público efetivo no estado de Minas Gerais de manhã e outro cargo efetivo de tarde ou à noite. Há de um cargo de professor e outro de técnico e científico. Ele pode ser professor e pode ter outro cargo público, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, um serviço administrativo ou um técnico de informática efetivo no estado. Ele pode ter, desde que o horário seja compatível, técnico, qualquer serviço técnico ou científico. E letra C, de 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, enfermeiro é uma profissão regulamentada? Enfermeiro, deixa eu ver outro, médico, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Então ele pode ser médico efetivo de manhã e trabalhar como médico efetivo à noite. Se o horário for compatível, pode acumular. Então, 2 cargos de professor, há de um cargo de professor com outro técnico e outro de professor ou técnico científico e 2 cargos privativos na área da saúde, com profissões regulamentadas. Então, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o agente comunitário de saúde, está sendo votado ainda a regulamentação da lei. Ainda não foi. Portanto, o agente comunitário de saúde não pode acumular cargo. É uma função exclusiva por enquanto. Tranquilo? Vamos continuar. Lembre-se que é vedada a acumulação de cargo remunerado, salvo o que nós acabamos de ler. Nós sabemos ainda, temos a informação já, de que o juiz ele é um cargo vitalício, efetivo vitalício, e ele pode acumular com magistério. Ele pode, então, ter uma função de magistério além da função de juiz. Continuando, 200. É vedada ainda a acumulação de funções ou cargos
e funções do Estado, ou do Estado ou os da União ou município, e com as entidades autárquicas. Não posso acumular, portanto, por exemplo, eu sou agente penitenciário no Estado e sou guarda municipal. Não posso. Não posso ainda, por exemplo, ser agente penitenciário no Estado e trabalhar de vigia na prefeitura, vigia escolar. Não posso. Então, a regra, nós sabemos que isso acontece, policial militar no Estado e trabalho de vigia na prefeitura, isso tem essas coisas. Mas a regra é que não pode. Tem as penalidades, se for descoberto, se for pego. Então, mas nós vamos guardar para a nossa prova que não pode, é vedada. E ainda, Estado, União e município não pode acumular o cargo, e ainda com as entidades autárquicas. Seja a autarquia, por exemplo, o INSS, Banco Central, ou fundação pública. As fundações públicas também têm natureza autárquica, então não pode se acumular com funções do Estado, município ou da União, nem do Distrito Federal, com o INSS, que é uma autarquia, ou também com fundações públicas, que também possuem natureza autárquica. Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo a acumulação de cargos ou função com a gratificação de função. Existem aqueles funcionários públicos que recebem uma gratificação de função por ser de uma determinada classe e prestar um serviço especial. Por exemplo, um agente penitenciário que exerce a função de coordenador de segurança, ele recebe uma função gratificada. Muitas vezes ele não é nomeado para o cargo, ele recebe somente uma gratificação. Então, não se está proibido, neste caso pode. Nós vimos até o parágrafo único. Eu gostaria só de voltar aqui, pessoal, quando eu falei autarquias. A Constituição Federal diz que também não se pode acumular cargos, isso está valendo para o nosso estado de Minas Gerais, não só com as autarquias e fundações públicas, eu tinha esquecido de falar isso, mas também a Sociedade de Economia Mista, as suas subsidiárias e qualquer empresa controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Então, toda empresa que o poder público tem mais de 50% do seu capital com direito a voto, entra nesse caso aqui de não poder acumular. Não se pode acumular, então, um servidor estadual, ele trabalha somente à noite. Aí de dia ele quer trabalhar numa empresa controlada. Não pode. Então, nem com sociedade de economia mista. Então, resumindo, a administração direta e a administração indireta não se pode acumular. Eu não posso trabalhar na Petrobras e ser professor do Estado. Eu não posso trabalhar, melhor, que existe o cargo de professor exceção. Então eu não posso ser, por exemplo, agente penitenciário e trabalhar na Petrobras. Então isso deve ficar bem claro. Então, ok. Novo assunto agora é artigo 201. Sem prejuízo da remuneração ou qualquer outro direito ou vantagem legal, o funcionário poderá faltar ao serviço por até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, falecimento do cônjuge, filhos, pais ou irmãos. Pessoal, já está atualizado. Então, observe que o nosso material está atualizado. São 8 dias para motivos de casamento, falecimento do cônjuge, filhos, pais ou irmãos. Não entram aqui avô, avó, sobrinho, tio, neto. Aqui, cônjuge, filhos, pais ou irmãos. Lembra daquela cruz, vertical e horizontal de primeiro grau. No caso, os filhos adotivos, qualquer forma de paternidade regular. Então, ok. Artigo 202. Ao funcionário licenciado para o tratamento de saúde, poderá ser concedido transporte. Pessoal, questão de prova. Poderá, não deverá. Poderá ser concedido transporte, inclusive para pessoas de sua família, por conta do Estado, fora da sede de serviço, se assim exigir o laudo médico oficial. Neste caso aqui do artigo 202, deve ser observado o seguinte: se assim exigir o laudo médico oficial, que ele seja transportado por um veículo que tem essas exigências, um veículo especial, médico
oficial, então o lado médico oficial, não pode ser particular, deve trazer essa exigência. Então poderá, não é uma obrigatoriedade. Se o governo, se o Estado quiser, ele fará. Ele não está obrigado, então poderá ser concedida, inclusive para pessoas de sua família por conta do Estado. 203. Poderá ser concedido transporte à família do funcionário quando este falecer fora da sede de trabalho no desempenho do serviço. Então, mais uma faculdade. Poderá ser concedido transporte à família do funcionário se ele falecer fora da sede de trabalho no desempenho de serviço. Ele trabalha no estado de Minas Gerais, mas está dando curso a serviço do estado lá em Roraima. E ele vem a falecer lá. Vai haver um tempo até a liberação do corpo, ou a família precisa ir para resolver aquela situação, então pode ser concedido transporte à família do funcionário. Mais uma previsão das concessões. E nós ultrapassamos o vídeo, o tempo desse vídeo. Nos encontraremos no próximo, no artigo 204. Muito obrigado e até a próxima.